Olá pessoal, tudo bom? Vamos para mais uma aula. É um prazer estar aqui mais uma vez e hoje temos uma aula de correção de atividades. Logo depois da vinheta começaremos. Na aula passada deixei as atividades aí para vocês resolverem das páginas 36 a 41. Então vem comigo com essa cachorrinha aí, corra e vamos para as atividades. Atividade 4, lembrando que a 1, 2, 3, 11 e 12 dessa parte aí eu já fiz. Então vamos fazer as que estão para vocês terem resolvido e nós fazermos a correção agora. Atividade 4, determine os valores reais de m e n para que esse polinômio aí seja do terceiro grau. Lembre-se, para que ele mantenha o grau, aquele é grau 3. Então para que ele mantenha, o coeficiente dele não pode ser zero. Então, m ao quadrado menos 1 deve ser diferente de zero, ou seja, m deve ser diferente de 1 e m diferente de menos 1. E para que ele seja do segundo grau, esse coeficiente deve ser zero. Então, nós vamos trocar esses sinais aqui por igualdade. E esse daqui tem que ser diferente de zero, porque não basta só zerar isso. Se zerar isso, aí você tem que analisar agora o próximo. Para que ele mantenha-se sendo de grau 2, n mais 2 deve ser diferente de zero. Então, m deve ser 1 ou m menos 1, tanto faz, aqui agora é ou e não mais i. E n mais 2 tem que ser diferente de zero, sendo assim, n tem que ser diferente de menos 2. Então, m1 ou m menos 1, já o n tem que ser diferente de menos 2, isso é obrigação. Próxima questão, também questão fácil, aqui no início temos algumas questões fáceis. Ele disse que b de x é identicamente nulo. O que significa ser identicamente nulo? Que todos os termos devem dar igual a zero. Então, a menos 8 deve ser zero, sendo assim a é 8. B mais 7 deve ser zero, ou seja, b é menos 7. E 15 menos c também deve ser zero. Então, c é igual a 15. Moleza, né? Mais uma questão aqui também que não é difícil, mas uma questão tranquila. Ele diz assim, o polinômio na variável x é tal que aí temos aqui q de x. Determine r e s, sabendo que, olha só, quando ele disse que q de 1 é 12, ele está dizendo, substitua x por 1 e bote igual a 12. Depois substitua x por menos 1 e igual a 6. Então, quando x é 1, y vale 12. Quando x é menos 1, y vale 6. É só substituir, ó, calculando q de 1. Então, você vai ter 1 ao cubo que dá 1. 1 ao quadrado vezes r que dá r. 1 vezes s que dá s aqui. E rs. Aí, esse 1 passou para o outro lado, ficou 12 menos 1, 11. Então, este é o resultado da primeira substituição. Aqui, na segunda... Então, q de menos 1 sendo 6, então na segunda substituição você vai fazer menos 1 ao cubo dá menos 1, que quando passar para lá vai ficar mais 1, por isso 6 mais 1, 7. Menos 1 ao quadrado dá 1 vezes r, menos 1 vezes s dá menos s, mais rs. Essa é a segunda equação. Agora, se você fizer essa equação 1 menos a equação 2, é o que ele disse aqui, subtraindo a 2 dá 1, ou seja, fazendo a 1 menos 2, então fazendo 1 menos a equação 2, você vai ter r menos r, anula, s mais s, lembre-se que aqui troca os sinais, né? Porque é menos a equação 2, então s mais s dá 2s, rs menos rs anula, 11 menos 7 dá 4. Então, olha aqui, 2s igual a 4, sendo assim, s é 2. Se s é 2, substitua aqui s por 2, aí vai ficar r menos 2 mais r vezes 2, 2r mais r dá 3r, menos 2 passou para lá, 7 mais 2, 9, então r é 3. Ó, que moleza, fácil, né? Tranquilo. Talvez moleza não seria o termo, mas não é uma questão difícil. Questão 7, essa sim, essa é moleza, essa é bem fácil. Há uma questão dessa no Enem. Considere o polinômio, ele vem o grau de p de x. Olha, quem é p de x? O produto de todos eles. Como é que a gente faz para multiplicar potências de mesma base? A gente soma os expoentes. Então, ó,
6 mais 5, 11, 15, 18, 20 e 1. Alternativa, letra B, tá vendo? É só você manter a base e somar os expoentes. Então, é só somar os expoentes aqui. Questão 8. Se os polinômios P, Q e R têm graus 2, 3 e 4, respectivamente, qual o grau do polinômio P vezes Q mais R? Olha só. P vezes Q, então, grau 2 vezes grau 3. Então, quando você fizer um polinômio de grau 2 vezes um de grau 3, ele passará a ser um polinômio de grau 5. Então, isso aqui vai ter grau 5. E esse tem grau 4. Então, somando um polinômio de grau 5 com um polinômio de grau 4, mantém o polinômio de maior grau. Não é isso? Que não há possibilidade de anular, já que esse é grau 5 e esse é grau 4. A essa questão 9, que é a mais trabalhosa até então, só que ela é igual à questão 11 que eu fiz na aula anterior. Olha só, a dica que eu te dou e vou repetir é, se esse polinômio aqui é grau 2 e esses daqui grau 1, então certamente esse produto, ou seja, x menos 1 vezes x mais 2, vai dar igual a x ao quadrado menos 1, certo? Se duvidar, faça a multiplicação e confira, você vai ver que isso sempre vai estar acontecendo. Aí ele diz, utilize o conceito de identidade. O que é o conceito de identidade? Igualdade de polinômios, para determinar A e B. Na questão 11 que eu estava me referindo, que fizemos na aula passada, ele não pediu A e B, ele pediu uma relação entre A e B, que naquela oportunidade deu A mais B igual a 5. Mas aqui não, aqui ele quer saber quem é A e quem é B. Então, vamos fazer o mesmo processo. Vamos tirar o MMC e fazer a igualdade, reduzir os termos semelhantes e daí determinarmos. Ou seja, o processo é sempre o mesmo para esse estilo de questão. Então, tirando o MMC, escreva isso aqui na forma de produto. Aqui está. Aqui até foi feita a distribuição. E x ao quadrado menos 1. Agora, lembre-se, quando você vai tirar o MMC, fazer o processo para achar o numerador, é sempre assim. Esse dividido por esse dá justamente o outro. Tá bom? Porque olha só, quando você fizer esse vezes esse, e aí quando você fizer x menos 1 vezes x mais 1 dividido por x menos 1, se lembra da questão 11, que isso aqui anula e fica o outro? É como se você estivesse fazendo aqui, ó, meios por extremos. Observe se não é a vezes x mais 1, tá vendo aqui? E b vezes x menos 1, tá vendo? Esse não modifica porque o denominador está o mesmo, então repetiu. Aqui nós podemos eliminar, o módulo ele segue fazendo aí sem eliminar, mas isso aqui tudo que eu estou riscando, isso aqui tudo não precisava estar aí não, porque os denominadores são iguais e quando a gente tira o MMC numa igualdade, a gente pega e elimina os denominadores já que eles são iguais. Aqui fazendo a distributiva, você vai ter AX mais A mais BX menos B igual a x mais 3. Pronto. Agora aqui, dê uma olhada aqui no que eu estou demarcando aqui. O que é que tem que fazer? Somar os termos semelhantes, ó, esse com esse. Bota o x em evidência e fica a mais b. E esse com esse, a menos b. Agora compare. Então, a mais b, que é o coeficiente de x, com o coeficiente de x daqui. Então, a mais b é igual a 1, tá vendo aqui? E a menos b igual a 3. Aí você montou o sistema e como aqui você quer saber quem é A e B, aí você precisa resolver esse sistema. Então, somando as duas equações, 2A é 4, então A é 2. Se A vale 2, B vale menos 1. Vou recapitular aqui rapidamente o seguinte, para chamar a atenção que nesse estilo de questão, que nós vamos fazer ainda outras questões desse modelo ainda hoje, a ideia é, primeiro, tira o MMC. Quem é o MMC? O produto dos menores termos, que vai dar sempre o maior. Tirou o MMC. Se aqui só tivermos 2, pode fazer até meios por extremos aqui. Pode inverter, tá bom? Esses denominadores precisam continuar? Não. Depois que você fizer essa multiplicação, ou seja, depois que você tirar o MMC, faz a distributiva. Então, depois de fazer aqui a distributiva, a ideia é agrupar, fazer os termos semelhantes e depois igualar. Então, compare esse com esse e esse com esse. O processo é sempre o mesmo, tá bom? Se precisar saber quem é A e B, aí você, do sistema, resolve o sistema, ok? Próxima questão. A próxima questão não é do Enem, mas imaginem vocês uma questão dessa no Enem. Então, assim, eu quero que vocês adquiram o hábito de usar as alternativas a seu favor. Isso é uma coisa que precisa ser treinada. A gente precisa fazer isso nos simulados aí do SPE, nas avaliações de aprendizagem, nas atividades do dia a dia. A gente precisa criar o hábito. Então vamos lá.
eu não vou descobrir resposta nenhuma agora, e eu quero fazer aqui por eliminação, ou diminuir o máximo possível. Se eu for chutar uma questão dessa, eu tenho 20% de chance de acertar, porque eu dei 1 em 5. Mas tem algumas que eu já posso eliminar, e consequentemente minha probabilidade de acerto aumenta. Vamos nessa? Olha só, letra A. Veja que só tem uma alternativa correta. Se x for 0, o grau do polinômio é 0. Então, se você trocar aqui x por 0, então você vai ter 0, 0 e 0. Sobrou o número 2. Sobrando apenas o termo independente. Qual é o grau? O grau é 1. Então, essa alternativa aqui ó, já está eliminada. Tá bom? Aí você vai olhar, eu vou apagando aqui as marcações. Viu? Letra B. Então, a letra A já foi eliminada. Letra B. Se m é igual a menos 1, o grau vai ser 1. Será? Troque aqui por menos 1. Menos 1 ao quadrado, 1. 1 mais 1, 2. 2x ao cubo. Pronto. Quando você tiver 2x ao cubo, o resto nem interessa. Se aqui vai ser 2x ao cubo, qual é o grau? 3. Ele disse que o grau era 1. Mentiroso. Falso, então. A letra C. Se m é menos 1, tem 2 como raiz. Bom, aí já não dá para poder eliminar assim. Então, essa daqui, ó, por quê? Porque se m for menos 1, isso aqui vai ter 2x ao cubo, 0 menos x mais 2. Aí você vai dizer, poxa, como é que eu vou saber se 2 é raiz? Tem que substituir, tem que fazer conta. Então, aguarda ela um pouquinho, deixa ela guardada um pouquinho. Quando m é 0, tem essas raízes. Então, de novo, não dá para saber. Então, essa daqui eu estou na dúvida. Essa aqui eu estou na dúvida. Vamos só rapidamente eliminar o que dá para eliminar. Se m é 1, o grau é 2. Então, quando m for 1, aqui fica 1 mais 1, 2. É grau 2? Não, né? Então, vai ficar 2x ao cubo. Vai ser grau 3 de novo. Então, olha só. Aqui, A, B e E, deu para eliminar sem fazer cálculo nenhum. Só tem a letra C e a letra D. E, para nossa sorte, a letra C está dizendo que 2 é raiz e aqui está dizendo que é raiz. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou testar a letra C, vou ver se a letra C é verdadeira. Se ela for verdadeira, pronto, acabou a questão. Se ela for falsa, a resposta correta será a letra D. Então, olha só, vou tirar as marcações, só lembrando aqui, marcando mais uma vez que A, B e D já foram eliminadas. Essas aqui eu já descartei, né? Aí, letra A incorreta, como nós tínhamos dito, a letra B também. Vamos para o cálculo da letra C. Na letra C, nós vamos fazer assim. Troca m por menos 1. Então, isso aqui vai dar 1 mais 1, 2x ao cubo. Isso aqui vai zerar, porque vai ficar menos 1 mais 1. E aí vai ficar 2x ao cubo menos x mais 2. Olha só. 2x ao cubo menos x mais 2. Aí, gente, observe que ele falou, ó, 2 é raiz. Quando é que o número é raiz? Quando você substitui o x por 2, por exemplo, e o resultado tem que dar quanto? 0. Então, olha só, substitua e veja se o resultado dá 0. Troque x por 2. 2 ao cubo, 8 vezes 2, 16. Menos 2 mais 2. Cortou, cortou, 16 é a resposta. Deveria ser 0 para que fosse raiz. Como o resultado não deu 0, significa dizer que 2 não é raiz. Podemos então eliminar a letra C também. E aí, só temos agora a letra D, que vai ser a correta. Aí você pode, se você quisesse aí praticar, né, já que nós não estamos fazendo uma prova, estamos estudando, eu sugiro que você substitua o m por 0, encontre aqui o polinômio e aí teste. Confira aí que o menos 1 vai ser raiz. Substitua x por 1 e confira que o x1 vai ser raiz. Por quê? Porque olha o resultado quanto está dando, tá vendo? 0. Então, de fato, a alternativa D foi a correta, ok? Próxima questão, a 3, considere os polinômios, aí ele diz, qual é o grau do polinômio A mais B mais C e determine. Já que ele mandou determinar, eu vou logo determinar. Mas se ele não pedisse para determinar, só pedisse o grau, gente, quando a gente vai fazer a soma, é só a gente observar o maior expoente. Então aqui é grau 2, aqui é grau 2. Somando aqui, você vai ter 2x ao quadrado. Então, ele continuará sendo de grau 2. Tá vendo? Então, o grau continua sendo 2. Agora, para determinar, é só somar. E como é que a gente soma? Somamos os termos semelhantes. Esse com esse, 2x ao quadrado. Esse com esse anula. E aí fica menos x. E aqui 1 mais 7, 8. Tá vendo? Pois é. Deixa eu ir tirando as marcações para não ficar muito risco aí. Qual é o grau do produto?
o produto, você soma os expoentes. Então, 2 mais 2, 4, mais 1, 5. Aí, quando ele disse determine, escreva aí o produto e faça a distributiva. Ó. Isso dá um trabalhozinho, tudo bem, mas é possível. Então, faça aí a distribuição. Eu não vou fazer aqui a distribuição, vou só apresentar aqui a resposta, né, para a gente não ficar gastando muito tempo aí fazendo a distributiva. Qualquer dúvida, se você ficar sentindo dificuldade em fazer isso, que eu imagino que não tenha, mas caso tenham, é só me perguntar, tá bom? Mande um zapzinho aí, eu vou esclarecer. Então, menos x à quinta mais 7x à quarta, x ao quadrado menos 7x. Mais uma questão aqui falando do produto. Então, mais uma vez, você vai escrever A, vai escrever B e vai distribuir ou fazer armando a conta lá, como mais te agradar. Então, multiplique aqui e distribua. Então, eu vou chamar a atenção aqui pelo menos disso. Aqui foi feita a distributiva. Então, depois da distributiva, o processo é reduzir os termos semelhantes. Então, vamos lá. X à quinta, tem mais algum? Não. Repete. X à quarta, tem mais algum? Tem aqui. Então, esse com esse dá 3x à quarta. X ao cubo tem? Tem aqui, aqui. Então, esse mais esse, 3x ao cubo. E aí eu vou reduzindo. Grau 2 agora. Esse e cadê mais esse? Então, menos 3x ao quadrado mais 2x ao quadrado dá menos x ao quadrado. Agora eu passo para x. Tem termo com x? Aqui. Mais algum lugar? Não. Então, repete. Aí eu vou para o termo independente. Tem aqui mais algum? Não. Então, repete. Tá bom? E esse último? Esse último aqui, ax ao quadrado. O que é ax ao quadrado? É ax vezes ax. Você pode aplicar binômio de Newton, fazer quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Se aqui fosse um binômio, como não é, a sugestão é faça a distributiva. Faz a distributiva, aqui está já feito. E mais uma vez, somando os termos semelhantes, chegaremos nessa coisa simpática aí. Tá bom? Próxima questão. A próxima questão diz assim: tem ax, que vale x, bx, que é x ao cubo mais x, e cx, que é 2x ao cubo mais 5x, determine mn de modo que seja válida a igualdade. Então, gente, é só substituir m vezes. Quem é ax? X. Então, troque ax por x, troque bx por isso e troque cx por isso. Depois de fazer isso aqui, o processo sempre é o mesmo. Faça a distributiva. Fez. Depois de feita a distributiva, qual é o processo? Reduzir a termos semelhantes. Então, veja o que dá para botar em evidência. Esse dá para agrupar com alguém? Não. Então, repete. Esse com esse dá para agrupar? Não dá? Dá. O que é o agrupar que eu estou chamando? É colocar aqui o x em evidência. Aí fica m mais n. Pronto. Chegou nisso aqui, aí o pensamento já é outro. Isso aqui já é igualdade de polinômios. Como é que a gente faz isso? Da mesma forma que fizemos números complexos, é só igualarmos os coeficientes dos termos correspondentes. Então, n compare com 2, então n é 2. E m mais n é 5. Ora, se você achou que n é 2, substitua aqui. Então, m mais 2 é 5, m é 3. Pronto, fácil, não é? Então, vejam, tem questões mais difíceis, um pouquinho mais trabalhosas? Claro, mas também tem questões mais fáceis. Próxima questão, essa é uma daquelas que dá bastante trabalho, essa talvez seja a mais trabalhosa aí, ou das mais trabalhosas. Sabendo que p de x é menos 6x ao quadrado mais 36x menos 56, verifique se existem, então vamos lá, verifique se existem valores de m e n que satisfaçam a igualdade. Bom, p de x é essa coisa simpática aqui em cima. E isso aqui, aí a gente precisa desenvolver, aí dá trabalho. Aí eu faço o binômio de Newton, que é cubo do primeiro menos 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, menos o cubo do segundo. Lembrou? Se não lembrou, treine mais um pouquinho ou faça a distributiva, mas eu vou fazer aqui. Olha só, esse eu vou distribuir. X ao cubo, então cubo do primeiro, como eu falei. Aí isso aqui é menos, então aqui fica menos. Menos. Aí 3 vezes. Aí olha o que eu falei. O primeiro que está aqui ele fez já botando na ordem, né, porque já está arrumado, aí seria 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo. Então fica xm ao quadrado, tá vendo aqui onde está xm ao quadrado? E aqui o outro, ó, ficou menos 3 vezes mx ao quadrado. Aí vem aqui menos cubo do segundo. Aqui está.
menos o cubo do segundo. Então, menos 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, mais 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais menos m ao cubo. Aí, de novo agora, vai fazer esse e depois vai ter que lembrar de trocar os sinais. Então, teremos menos x ao cubo, mais 3nx ao quadrado, menos 3n ao quadrado x mais n ao cubo. O módulo está trazendo isso, ficou invertido em relação ao que eu falei, porque ele está considerando que m é coeficiente. Então, ele escreve antes do x, entendeu? Porque seria aqui assim, 3 vezes o quadrado do primeiro, seria 3x ao quadrado vezes m. Mas como a ordem dos fatores não altera o produto, ele escreve sempre a variável no fim, entendeu? Então, se você ficou com dúvida aí, é isso, ó. Cubo do primeiro, menos 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo. Olha aqui o quadrado do primeiro pelo segundo. Depois, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo. Então, vai ficar m ao quadrado vezes x, ok? Faça o mesmo processo aqui. Troque os sinais, porque aqui tem menos. E depois agrupe. Agrupando, então você vai pegar aí todos os termos semelhantes. Então, ó, o que for x ao cubo, esse x ao cubo, perceba que ele vai anular com esse. Aí você vai pegar x ao quadrado, aparece aqui e aqui. Então, colocando o x ao quadrado em evidência, você tem menos 3m mais 3n. Colocando o x em evidência, você vai ter 3m ao quadrado menos 3n ao quadrado x. E termo independente aqui. Agora que você agrupou, compare com o lado esquerdo. Aí monte o sistema. Olha só. Menos 3m mais 3n é igual a menos 6. Que simplificando dá menos m mais n igual a menos 2. Esse agora, menos 3m ao quadrado menos 3n ao quadrado é igual a 36. Que aqui pode ser simplificado também por 12. E aí eu quero chamar a atenção a isso aqui. Olha só. Lembre-se lá do ensino fundamental quando a gente tinha assim, a ao quadrado menos b ao quadrado, ou seja, diferença dos quadrados. Isso é o mesmo que a mais b, deixa eu ver se eu consigo riscar aqui com esse mouse, isso é a mais b vezes a menos b, tá bom? Isso sempre, eu sugiro que você até anote isso aí no seu módulo e destaque. Isso aqui a gente lê assim, ó, essa parte de cima. Diferença dos quadrados, tá vendo? Então, a diferença dos quadrados é o mesmo que a mais b vezes a menos b. Olha aqui, esqueça o 3 e aqui divida por 3 que vai dar 12. Olha o 12 aqui e aqui simplificou todo mundo por 3. Então, tem m ao quadrado menos n ao quadrado. M ao quadrado menos n ao quadrado. Está fazendo o mesmo papel do A e B. Então, é o quê? M mais n vezes m menos n, tá bom? Então, isso aqui você precisa saber. Então, vou apagar mais uma vez. E aqui, ó, m ao quadrado menos n ao quadrado virou m mais n vezes m menos n. Essa daqui eu quero destacar, então eu vou marcar de novo essa. E a última equação, que foi termo independente com termo independente. Aí você diz, poxa vida, como é que eu vou resolver isso? Simples. Se você pegar isso aqui e multiplicar por menos 1, pense aí. Multiplicando por menos 1 vai ficar m menos n igual a 2. Então, quanto é m menos n? 2. Então, troque isso aqui por 2. Olha só. Então, você vai ter m mais n vezes 2 igual a 12. Então, m mais n é 6. Mas aqui está dizendo o quê? Que menos m mais n é 2. Menos 2. Então, some essa com essa. Então, menos m mais m anula, n mais n dá 2n, 6 menos 2, 4. Quanto vale n? 2. Se n é 2, substituindo aqui, você vai encontrar m igual a 4. Só que acabou? Ainda não. Nós achamos m, achamos n. Esse m e esse n satisfazem, melhor dizendo, a primeira e a segunda equação, mas temos uma terceira, então será que dá certo? Então temos que substituir na terceira, e substituindo tem que dar menos 56. Como deu certo, significa que é verdadeiro, então agora sim nós podemos dizer, ó, existem valores mn que satisfaçam a igualdade? A resposta é sim. E quais são esses valores? M4, N2. Ok, essa foi trabalhosa, mas
possível. Eu vou apagar, se você quiser fazer um printzinho com ela todo limpo, fique à vontade. Questão 7. Podemos definir um polinômio por meio de um determinante. Então, vamos lá, escreva esse polinômio. Vocês se lembram disso aqui, no ano passado? Regra de Sarros. Você vai repetir a primeira e a segunda coluna. E aí, ao repetir a primeira e a segunda coluna, você vai fazer uma multiplicação. Lembrando que na direção da diagonal principal, os sinais permanecem. E na direção da diagonal secundária, os sinais, depois da multiplicação, você deve mudar esses sinais. Bom, fazendo isso, você vai encontrar x à sexta menos 2x ao cubo mais menos 2x à quinta, desculpe, mais x à quarta. Então, façam aí e confiram para ver se o resultado deu certo aí com o que eu falei, tá bom? Aqui está. Aí agora ele diz, verifique se os números 1 e menos 1 são zeros. Quando é que os números são zeros? Quando você substituir e o resultado for zero. Então, pegue isso aqui, substitua x por 1. E aí eu vou te dar mais uma dica, anote isso também. Quando você for calcular o valor numérico de qualquer polinômio, eu falei qualquer polinômio, que você quiser saber o valor numérico quando x for 1, não precisa nem substituir, basta você somar, operar aqui com os termos, com os coeficientes. Então, olha aqui, 1 mais 1, 2, menos 2, 0. Então, esse 1 vai ser valor numérico igual a 0, ou seja, vai ser 0 dessa função, ok? Já o menos 1 não. O menos 1 não dá certo, o menos 1 você tem que substituir, por quê? Porque 1, aqui, ó, 1 elevado a qualquer expoente vai ser sempre ele mesmo, então ele não altera. Já o menos 1 pode alterar, depende do expoente. Quando o expoente for par, ele vai virar 1. Quando o expoente for ímpar, ele vai continuar sendo menos 1. Então, fazendo o cálculo do valor numérico para menos 1 deu 4 e para 1 deu 0 de fato. Então, o 1, como eu havia dito, foi raiz e o menos 1 não foi raiz porque a resposta não deu 0, tá bom? Então, esse foi raiz e esse não foi raiz. Estamos quase acabando a correção. Aqui, questão 8. Se lembra que eu falei que ia ter mais uma? E se lembra que eu dei uma dica, eu digo, olha, esse aqui é o maior grau, esses são menores, então o produto desses dois aqui, basta você escrever x mais 1 vezes x ao quadrado menos x mais 1, que com certeza vai dar esse. E aí eu disse mais, olha, quando tivermos só dois termos aqui, você já sabe que vai ser esse vezes esse quando você tirar o MMC e esse vezes esse, não foi o que eu falei? Se lembra? Esse lado direito vai permanecer, porque o denominador é o mesmo do MMC. Então, ó, os denominadores nós vamos eliminar. Lembre-se disso que o módulo está escrevendo aqui sempre, mas isso aqui tudo é desnecessário. E aí você vai fazer esse vezes esse, olha como eu falei aqui. E esse daqui vezes esse, olha como eu falei. E o lado direito, tá vendo? Agora, qual é o processo depois do MMC? Distributiva. Se lembra que eu falei, chamei a atenção, que esse processo se repete sempre. Então, aplique a distributiva. E depois da distributiva vem o quê? Vem o agrupamento. Vem colocando em evidência tudo o que é possível. Ó, x ao quadrado com x ao quadrado. Aí vai ter o quê? A mais b. Pronto. X, x e x. Então, você vai ter menos a mais b mais c vezes x. E termo independente, a mais c. Pronto. Depois de ter feito o agrupamento, vem a hora da igualdade, ou seja, é momento de compararmos os termos correspondentes. Então, a mais b é coeficiente de x ao quadrado. Cadê x ao quadrado aqui? Não tem. Então, quem é o coeficiente? Zero. Ó. Então, a mais b é zero. Menos a mais b mais c é igual a 1. Beleza. E a mais c é igual a quanto? A zero. Pronto. Aí você pensa, olha só, ele quer A, B e C, ele quer saber cada um. Então aqui nós podemos, já que tem aqui A e A, eu posso pegar aqui B e colocar B em função de A. Então quanto vai ser B? Menos A. Quanto vai ser C? Menos A. Então eu já sei que B é igual a C. E aí substitua aqui, então você vai ter menos A, menos A, menos A. Ou seja, menos 3A é 1, então quanto vale A? Menos 1 terço. Tá bom? Então, de novo, vou repetir. Ó, pegou o C, isolou, aí você vai ter C igual a menos A. Pronto. Aqui da primeira, você vai ter que B também é igual a menos A. Aí você substitui B aqui, substitui C aqui. Lembra que isso aqui não é menos não, gente. Isso aqui é uma setinha. Então, substitua aqui.
Aí menos 3A vai ser igual a 1, A é menos 1/3. Trocando aqui por menos 1/3, B é 1/3, C é 1/3 e acabou a questão. Essa questão teórica, eu peço que vocês prestem atenção aqui, ela não tem muita conta para fazer, mas tem a parte da interpretação. Ao efetuarmos o produto dos polinômios abaixo, qual o coeficiente? Ele quer saber o coeficiente só do termo x a 75. Lembre-se que quando nós aplicamos a distributiva, depois nós agrupamos. Então, olha o que acontece, às vezes isso aqui aumenta, tá bom? Então, é isso que eu vou usar aqui. Observação, os polinômios têm graus 100, aqui ele falou, mas isso nem era necessário, essa observação, porque está escrito aqui, ó, grau 100, que é o maior expoente, e aqui grau 50. E observe que ele tem 51 termos, porque de 1 a 50 aqui tem 50, mas tem mais esse termo, que é o termo independente, então aqui são 51 termos. E todos os coeficientes são iguais a 1. Perceberam isso? Olha só. Então, o que é que nós vamos fazer? Quando nós formos multiplicando, vai ter, por exemplo, esse com esse, vai dar x elevado a 150, vai ter um x a 149 e daí em diante. Então, se eu pegar esses daqui, ó, esses daqui do lado da direita, e começar com x elevado a 50, então fazendo do maior para o menor, fazendo aqui da direita para a esquerda. Então, x elevado a 50, para resultar em x elevado a 75, eu tenho que multiplicar com que termo do lado de cá? 50. Para chegar em 75, eu tenho que multiplicar com x elevado a 25. Aí você vai ter depois o x elevado a 49, que você vai multiplicar com 26, e daí vai. Então você vai ter 50, 49, 48, 47, 46, até chegar no x elevado a 0, que é 1. Ou seja, 51 vezes isso aqui. Mas os coeficientes aqui são quanto? Todos iguais a 1, né? Então você vai ter 51 termos desse aqui, ó, com todos os coeficientes iguais a 1. Então, quando você agrupar, que você juntar todos esses 51 termos, você vai ter 1 mais 1 mais 1 mais 1, 51 vezes. 51 vezes 1, 51 é a resposta da questão. Ok? Espero que tenham compreendido. Vamos para a nossa última questão, que também eu vou querer aqui, como tem alternativas, nós vamos já, tipo, um olho no gato, outro olho no peixe, então eu vou marcando lá o que é verdadeiro e já vou eliminando o que dá para eliminar. Vamos nessa? 5 afirmativas foram feitas. Olha a primeira. A soma de um polinômio, com seu oposto é o polinômio identicamente nulo. Claro. Então, se você vai somar com o oposto, então na hora que somar um número com o oposto, anula. Então, 1 é verdadeiro. Ou seja, a alternativa que não tiver a opção 1 já está eliminada. Então, a letra E já está eliminada, tá vendo? A soma de dois polinômios de grau n é necessariamente um polinômio de grau n. Necessariamente? Claro que não. Então, falso. Então, a alternativa 2, que aparecer como sendo verdadeira, eu já elimino. Elimino aqui a 2, elimino aqui a 2, elimino a 2. Tá vendo? Já acabamos a questão. E só precisamos analisar a 1 e a 2. Mas se você estiver ainda inseguro, e como nós aqui não é pretendendo simplesmente trabalhar com isso, mas entender as questões, então vamos adiante. Então deixa eu descobrir, esse de fato estava correto, esse de fato estava incorreta. Aí a terceira alternativa, o produto de dois polinômios de grau n é 2n, verdade. Você soma, né? Então fica n mais n, 2n. Próximo item 4, que a gente marcou como sendo verdadeiro. Ó. O produto de um polinômio de grau m por um de grau n é a soma, claro, que é isso que nós fazemos com os expoentes, nós somamos os expoentes. E a última é quinta aqui é 4, viu gente? É porque ficou cortada aqui a imagem. Observe que isso aqui é 1, 2, 3, 4. Tirou um dos algarismos romanos aqui, né? Então, a soma de um polinômio de grau m por um de grau n é m mais n. A gente soma quando está fazendo a soma de polinômios? Não. A gente soma os expoentes quando a gente está fazendo um produto. Então, a questão, o item 5, incorreta, e de fato a alternativa correta, a letra D. Ok? Bom, finalizamos então, e aí essa mensagem simples, porém muito importante. Durma com ideias, acorde com atitudes. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela atenção e até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Tchau!